Então, vamos desenhar as formas de sobrancelhas. Sobrancelhas super arqueadas, sobrancelhas suavemente arqueadas e as sobrancelhas retas no papel, para que vocês vejam o modelo, né, dessas caixinhas de sobrancelha. Vocês podem ter qualquer papel em mãos. Vocês podem ter um papel totalmente branco. Eu gosto muito do papel, a folha pautada, porque a folha pautada vocês vão ter uma ideia de altura, quantas linhas estão pegando. Mas se não tem uma folha normal, um papel A4, pode ser, não tem problema nenhum. Primeira coisa, dobrem a folha de vocês ao meio. É como se eu estivesse aqui encontrando, eu dobrei ela aqui ao meio, porque eu encontrei aqui o centro do rosto da minha cliente. Eu tenho aqui o paquímetro, também pode ser uma régua, então vou usar aqui o paquímetro, onde eu vou colocar aqui, a partir do centro do rosto, que foi a dobra que eu fiz no meio do papel, eu vou colocar 1 centímetro de cada lado, para iniciar a sobrancelha. Então eu vou colocar 1 centímetro para cá, que seria o mínimo na minha cliente, normalmente, né? É o mínimo que eu colocaria, seria 1 centímetro para começar a sobrancelha dela. Então, coloco aqui, deixa eu ajustar aqui o paquímetro, 0 embaixo de 1. Então, 0 embaixo de 1 centímetro aqui. E marco desse outro lado também 1 centímetro, onde aqui vai ser o meu ponto 1, o ponto 1 da minha sobrancelha, tá? Vamos desenhar aqui no papel sobrancelhas de 6 centímetros. Normalmente uma sobrancelha ela pode ter no máximo mais ou menos 6 centímetros e no mínimo 5 centímetros o tamanho total. Então eu vou colocar aqui, eu coloquei 1 centímetro para cada lado, vou colocar 4 centímetros de corpo. Vocês podem utilizar a régua também para fazer essas medidas. 4 centímetros de corpo. Vou colocar aqui, vou colocar aqui mais 4 centímetros. Para que as duas fiquem com o mesmo tamanho de corpo. E vou colocar aqui 2 centímetros de cauda, para que ela fique exatamente com 6 centímetros. Então, 0 aqui, embaixo de 2 centímetros. Coloco aqui 2 centímetros de cauda. Mesma coisa do outro lado. Do ponto alto, do ponto 2 ao ponto 3, que é o tamanho da cauda, 2 centímetros de cauda. Lembra que eu falei para vocês que na cliente a gente só marca os 3 pontos principais, que é o ponto 1, né? O 2 e o 3. Os outros são imaginários. Então aqui eu vou fazer aqui a ligação de pontos. Eu vou ligar do 1 ao 2. Então vou aqui do 1 ao 2. Do 2 ao 3. Então eu já fiz aqui a base da caixinha superior. A minha largura, ela se dá, a largura da minha sobrancelha, pelo ponto 4. Então, tá aqui o ponto 4, a linha 5 aqui inferior, aqui a minha linha 5. Eu tô colocando no papel, nas pessoas a gente não coloca até o 6, somente até o 3. E aqui o ponto 6. Ó, vejam que eu passei um pouquinho no corpo, né? Agora que eu vou puxar a cauda da parte inferior. Então, você faz aqui a cauda. Mila, você tá fazendo tracejado. Se eu quiser fazer o desenho com uma linha completa, assim, uma borda, pode fazer, não tem problema nenhum. Você pode fazer o seu desenho tracejado, eu gosto de fazer tracejado, mas se você quiser fazer puxando a linha totalmente fechada, uma borda fechada, pode ser feito também sem problema nenhum. Aí você forma aqui, arruma a frente do seu desenho, dessa mesma forma a gente faz no cliente. Aí ficou um pouquinho aqui quadrado, você dá uma leve arredondada, porque ele totalmente quadrado em cima, na parte superior, fica feio. Eu vou transferir agora esse desenho para o outro lado, né? Obedecendo exatamente as mesmas distâncias. Então a gente pode pegar a régua, pega exatamente aqui a altura do início. Eu sei que aqui é o ponto 1, que eu marquei, aqui é o 2 e aqui é o 3. Então vamos lá. Vou pegar aqui. A gente pode... Na mesma coisa a gente faz na cliente, só que com a linha, né? Então, vamos colocar aqui essa altura desse outro. E a gente vai puxar o início da outra sobrancelha. Ok. Então a gente vai até o ponto 2.
mais ou menos aqui o ponto 2. Deixa eu pegar a altura do ponto alto do outro lado. Ele está aqui. Aí você coloca a régua, veja se ela ficou reta, para você pegar aqui a altura do ponto 2. Mais ou menos aqui. Então, daqui... sobe até aqui. Aqui fecha o início, que é a nossa largura. Aqui está o ponto 4 deste outro lado. E aqui você vai ligar o ponto 3, do ponto 2 ao ponto 3. Vila, você fez a cauda ao contrário. Gente, eu gosto muito de desenhar a cauda ao contrário, ou seja, no sentido... de baixo para cima. Não tem problema nenhum. No sentido que vocês desenharem vai estar legal. E o importante é que seja um bom desenho. Cada um vai ter sua maneira de desenhar. Aí eu venho aqui, desenho, vou fazer essa ligação. Aqui é a minha linha 5 e ele vai até o ponto 5. Aliás, aqui é a minha linha 5 e ela vai até o ponto 6, que é esse aqui, que é o ponto alto inferior. E depois eu vou descer fazendo aqui a cauda da minha sobrancelha, ok? Tá aqui os dois desenhos, sobrancelha direita e sobrancelha esquerda. Vocês vão ver que muitas vezes você faz a ligação de ponto, faz uma caixinha legal mais para um lado do que para o outro, não se desespere. Normalmente a gente tem mais habilidade para um lado do que para o outro. Normalmente a gente tem mais habilidade na sobrancelha esquerda do que na direita. Por isso que eu desenho essa cauda ao contrário, eu venho de baixo para cima, eu acho melhor, porque quando eu venho ao contrário, antigamente nenhum professor me ensinou isso, mas eu criava aqui um batente. Quando eu venho ao contrário, eu deixo ela bem redondinha, sem criar nenhuma ponta, nenhum batente, tá? Nenhum degrau. Então aqui tá as duas sobrancelhas, bem parecidas. Isso aí é um lance interessante de falar para as pessoas, bem parecidas, porque as sobrancelhas elas são irmãs, mas não são gêmeas. Quando a gente desenha para um lado, a gente, por exemplo, eu estou desenhando para esse lado, você vem com a tua coordenação, onde o dedão vai mandando para cá a tua coordenação. E quando eu desenho para esse lado, eu venho a partir do meu dedo mindinho, isso já vai mudar um pouquinho. Fora que nas pessoas, gente, nós temos o lado esquerdo diferente do direito. Então, quando as pessoas disserem assim, nossa, tá bonito, mas não tá totalmente igual, tem uma coisinha diferente, concordem. Não é para teimar com a cliente. Realmente tem, porque nós temos um olho mais alto que o outro, nós temos um lado diferente do outro, nós temos uma expressão totalmente diferente de um lado para o outro. Eu já conversei com vocês isso da parte de visagismo. A gente tem um lado da expressão, a gente tem um lado da harmonia, o lado da expressão é o lado da sobrancelha mais arqueada, a harmonia é a sobrancelha mais redonda, o lado da nossa verdade absoluta é do lado da sobrancelha arqueada, o lado que a gente mascara e passa, quer passar uma impressão diferenciada para a pessoa, é o lado da sobrancelha arredondada. Essa sobrancelha que eu desenhei aqui é uma sobrancelha suavemente arqueada. É um desenho que agrada 99,99% das pessoas, as mulheres ficam muito bem. Esse tipo de desenho que dá uma suave subidinha aqui, ele normalmente aproveita praticamente todos os pelos da pessoa, né? E é muito importante a gente aproveitar os pelos da nossa cliente. Hoje em dia, pelo tá valendo ouro. Então, gente, a gente só pode desperdiçar os pelos se realmente eles tiverem uma rota errada. E essa rota errada seria, tipo, por exemplo, se a nossa cliente ela tem uma pitose de pálpebras e tem bastante pelinhos aqui, já numa flacidez acentuada, que cresce bem abaixo, realmente, da região onde é posicionado o desenho, que o desenho sempre fica em cima desse osso mais alto, do osso frontal, e está abaixo, tá? Às vezes está em cima da pálpebra dos olhos, então esses pelinhos eles sim são dispensados. Como é um design voltado para a rena, a gente tem que fazer um desenho de forma bonita, que dê uma linha sinuosa, que realmente promova charme, delicadeza, sensualidade, porque é o principal motivo que as mulheres nos procuram para moldar, para ter um olhar mais sensual, um desenho de sobrancelha bem atrativo. Então essa sobrancelha suave arqueada, pode apostar nela que vocês vão realmente ter bastante sucesso. Não que as outras não sejam procuradas, lógico, sempre que eu pego a minha cliente, minha primeira paixão é fazer um arqueado, mas às vezes a pessoa fica bem com um formato reto, um tipo de sobrancelha reta. Vamos para o próximo formato.
Vamos fazer uma sobrancelha super arqueada agora, para vocês verem qual é a diferença. Vejam que essa tem pequenas subidas, né? Não é uma subida tão acentuada, então ela sobe um pouquinho, ela sobe aqui embaixo, ela abre um ângulo aqui. Outra coisa que eu quero falar para vocês, eu tracei essa linha aqui, da linha 4, do ponto 4, até o ponto 3. Por quê? Existe uma regra no design de sobrancelha que a cauda, aqui no final da cauda, ela nunca pode ser mais baixa que o ponto 4, ou seja, o final da cauda, ela não pode ser descida, ela não pode ser mais baixa que o início, que esse início aqui do ponto 4. Ou vocês alinham, que a cauda termina aqui, está alinhada, a altura do início com o final da cauda, ou essa cauda ela pode terminar suspensa, mais alta, mas nunca mais baixa. Se ela terminar mais baixa, ela vai passar um ar de desleixo, de envelhecimento, e isso realmente não é usado em design. A gente tem que deixar ou alinhado, essa cauda com o ponto 4 aqui, ou ela fica alinhada, ponto 4 com ponto 3, ou ela fica um pouquinho mais alta. Se ficar um pouquinho mais alto, muitas vezes fica bonito. Tudo a gente tem que experimentar, porque cada rosto é um contexto, é uma história diferente, tá ok? Então vamos para o próximo formato, um super arqueado.